Boa tarde, professores, tudo bem? Meu nome é Israel Rodrigues, sou aluno do curso de Gestão Financeira da PUC e esse aqui é a entrega do trabalho da fase 1. Dentre os tópicos aqui apresentados, o que eu escolhi foi o primeiro tópico, que é o de análise das fases de crescimento da economia brasileira no período de 2010 a 2021. Bom, falando um pouquinho sobre esse período, né, que eu acho que foi muito importante né, tanto pelo crescimento que o país vinha tendo na época, mas também por dois eventos que aconteceram. Né? Um a gente sabe que ele foi mundial, mas o outro foi um evento interno, né, que de alguma forma acabou afetando, né, as famílias brasileiras e o crescimento do país. Então acho, né, dentro aqui a minha análise, a minha reflexão e aos dados aqui apresentados, acho importante a gente falar sobre o crescimento, né, do país nesse período e citar também um pouquinho desses eventos, porque de alguma forma eles interferiram e interferem até hoje, né, no crescimento do país, e a gente entende-se, né, como está o reflexo atual diante deles, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente pode verificar aqui, não só durante o período, né, dentro desse período, mas antes do período de 2010, que o país, o Brasil, vinha aí com uma taxa de crescimento muito boa, muito positiva e recorrente. Ou seja, no caso, o PIB. Né? A gente pode verificar que o país estava tendo um PIB muito positivo, inclusive até maior do que alguns países já desenvolvidos. E aí, falando um pouquinho sobre o PIB, né, destrinchando aí melhor sobre o PIB, a gente entende-se, né, sobre o PIB e analisando, né, no caso do PIB, a gente consegue identificar que os outros setores também da economia, né, e aí falando economicamente, estão positivos. Por exemplo, né, o PIB ele é um reflexo de como estão os investimentos que estão acontecendo no país, seja pelo governo, ou seja investimento estrangeiro. A gente consegue identificar como anda o consumo e a renda das famílias, né? Então, se o consumo está alto, se o consumo está baixo, se a renda ou não também está alta ou baixa. A gente consegue identificar se o gasto, né, do governo também está controlado ou não e como anda também o comércio, seja importação e exportação, né, de uma forma geral. Então, né, como anda o comércio no país. Então, o PIB ele tem aí, a gente consegue, né, ver essa referência, pois ele é um reflexo desses setores e porque de certa forma eles estão também correlacionados, né, estão relacionados. Então, até o período aqui de 2014, né, de 2013, perdão, a gente consegue identificar aí um PIB positivo e, consequentemente, a gente consegue ver setores como o agronegócio, indústria e serviços, né, positivos também. Eu vou frisar aqui o agronegócio e os setores de serviços que mais contribuíram aí para o PIB do país e que tiveram maior crescimento também, né, de 2010 até 2013, mas também no período de 2013, de 2014 a 2016, que foi um período na qual nós tivemos aí a nossa crise econômica, tá? Então, até 2013 nós tivemos um PIB positivo, né, setores da economia como agronegócios e serviços positivos, e aí, consequentemente, também investimentos positivos, consumos positivos, inflação e taxa de juros controladas, né, então, e força de trabalho, no caso, emprego alto e desemprego também controlado. No entanto, no período aí de 2014 a 2017, a gente teve uma recessão econômica, uma crise econômica que acabou afetando todos esses serviços, né, todos esses setores, perdão. E aí a gente consegue novamente ver essa correlação. Então, o PIB negativo realmente trouxe e vê, a gente consegue identificar investimentos menores, consumo das famílias menores e um desemprego alto e menos oportunidades de trabalho também. Então, um emprego muito baixo e um desemprego muito alto. E aí, quando eu falei daqueles dois setores de serviços, né, perdão, do agronegócio e de serviços que contribuíram para o PIB, né, para que ele não fosse mais drástico, realmente a gente consegue ver que o agronegócio e os serviços contribuíram aí para dar aquela segurada no PIB e até também para trazer ele de certa forma positivo nos períodos de 2017 até 2019. Tá? Então a gente consegue ver um crescimento, né, na influência desses dois setores, agronegócio e serviço no período de 2017 a 2020, mas também como um todo, né, de 2010
até nos tempos atuais. Tá? Então, infelizmente, em 2020, né, a gente teve, né, a pandemia, que novamente acabou afetando não só o PIB do país, mas também o PIB, né, de muitos outros países, né, que acabaram aí atrapalhando no comércio, nos investimentos, no consumo e trabalho de todo mundo. Tá? E aí, trazendo essas informações, trazendo algumas informações adicionais, a gente pode verificar que, principalmente nesse período de 2020 e 2021, uma taxa de inflação muito alta, uma taxa Selic muito alta, que acabou contribuindo aí para o desemprego, que acabou contribuindo aí pelo menos, né, consumo das famílias, né, mesmo com os incentivos, né, fiscais que nós tivemos do governo, né, na época da pandemia. Ainda assim, a gente teve um declínio um pouco, né, durante esses períodos, mas logo depois, né, a partir de 2021, melhor de 2022, a gente teve aí um crescimento novamente, né, do PIB do país. Tá? Então, finalizando aqui, né, é justamente isso. Né, através do PIB, né, dentro desse período, a gente consegue verificar que até 2013 o país vinha com um crescimento muito positivo, 2014 até 2016 uma recessão e declínio do PIB, que acabou afetando esses setores, 2017 até 2019 um PIB positivo, né, estável, mas positivo, baixo também. E aí, a partir de 2020, quando nós tivemos a pandemia, né, um PIB aí realmente mais negativo, porém aí, né, devido aos esforços, né, fiscais e do governo, começamos a ter um PIB aí maior positivo e hoje né, estamos na atual situação de hoje. E aí frisando realmente esses setores, agronegócio e serviços foram os que mais ajudaram aí no PIB do país, né, a segurar e seguram até hoje. E atualmente, né, hoje nós temos aí uma taxa de desemprego, né, no menor nível, uma taxa de emprego maior e aí consumo e renda das famílias também um pouco maior. Tá bom? Obrigado, espero que tenha ficado claro.